pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula. Esta videoaula é sobre o tema do cinema marginal brasileiro, né? Para alguns, um movimento cinematográfico também, assim como o cinema novo, né? O cinema marginal seria um movimento de resposta ou de reação ao próprio cinema novo, né? Para outros autores, não se trata exatamente de um movimento cinematográfico. Eu tendo a ter um pouco de dificuldades em tratar realmente o cinema marginal enquanto movimento cinematográfico coeso, que é algo já complicado em se tratando do próprio cinema novo, que, conforme já conversamos, para alguns autores seria o movimento cinematográfico brasileiro mais genuíno, né, o cinema novo. E mesmo lá, a questão da coesão, não é, da convergência em termos estéticos, etc., é problemática. Então, no cinema marginal, talvez mais ainda. Trata-se de um período extremamente curto, aproximadamente 5 anos, né, de existência do cinema marginal, mais ou menos aí de 1968 a 1973, né, então aproximadamente 5 anos. O termo cinema marginal, na verdade, ele é cunhado pela, muito também pela crítica, pela intelectualidade, né, pela crítica de cinema. Né? Então, para se referir a um grupamento de filmes, ou o que eu preferiria chamar de uma pequena galáxia de filmes, né, que produzidos, realizados entre 68 e 73, né, por cineastas com diferentes origens, diferentes formações, diferentes até ideais, né, estéticos, etc. Um movimento, né, ou galáxia de filmes que surge num momento de endurecimento da repressão, a ditadura militar. Vocês devem saber dos livros de história, a promulgação do Ato Institucional número 5, que para alguns historiadores seria o golpe dentro do golpe, né? Então a ditadura se torna ainda mais repressiva, né? O regime endurece, se torna muito mais violento, e isso tem um impacto nas artes, que sofrem ainda mais com a censura a partir disso. O cinema marginal surge justamente nesse espírito, né, de extrema repressão, né, da ditadura militar. Os cineastas identificados, né, com o movimento estarão baseados sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Grande São Paulo, né, e Rio de Janeiro e eventualmente algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas outra coisa que eu gostaria de alertar de antemão, antes de passarmos aos slides, não é que cinema marginal não é a mesma coisa que Boca do Lixo, ou que Cinema da Boca do Lixo, ou que Beco da Fome, ou que Cinema do Beco da Fome. O que acontece é que, em alguns momentos, dependendo dos filmes que estão sendo tratados ou dos períodos, há uma justaposição ou uma sobreposição, né, entre cinema marginal e Boca do Lixo, né, como no caso do José Mojica Marins durante um certo tempo, por exemplo, ou do próprio Rogério Sganzella. O mesmo se aplica ao Beco da Fome, no Rio de Janeiro, mas a questão é que Boca do Lixo se refere ao quadrilátero entre a Rua Vitória e a Rua do Triunfo, próximo à Estação da Luz, né? Local, existente até hoje, vocês podem procurar, né, nos mapas, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, essas regiões, Boca do Lixo e Beco da Fome no Rio de Janeiro. Mas são regiões urbanas centrais, né, que durante um certo período, sobretudo ali na década de 70, esses locais foram base para produtores independentes, pequenas companhias produtoras, e foram focos de produção de um cinema brasileiro extremamente popular, ou seja, voltado para a bilheteria, né? Sem, digamos assim,
subsídio direto, né, direto do Estado, né? É um cinema que é autossustentado em grande medida. Para alguns vai ser, o caso da Boca do Lixo vai ser um caso exemplar de cinema de produtores, né? Os produtores investem num filme A que, em função da bilheteria, esses produtores se capitalizam para fazer um filme B e assim por diante, né? Há uma produção de gênero, né? Filmes de gênero, né? Policial, filmes eróticos, enfim, filmes bastante com um objetivo de diálogo com o público muito marcado e com um público popular, certo? Isso o cinema da Boca do Lixo, tá? É claro que, como eu disse, em algum momento vão se justapor Boca do Lixo e cinema marginal, mas não significam necessariamente a mesma coisa. Boca do Lixo e Beco da Fome são nomes que designam localizações geográficas urbanas e que também podem designar determinados polos de produção, certo? Cinema marginal é um termo, um rótulo, por assim dizer, cunhado pela crítica cinematográfica, pela intelectualidade, para se referir a um movimento, entre aspas, ou uma pequena galáxia de filmes, né? Para quem quiser tratar como um movimento, é importante saber que é um movimento que reúne cineastas com origens muito diferentes entre si, com origens, propostas, não é? Estilos muito, muito diversos, né? Então falta uma certa coesão, né, para o cinema marginal para ser visto como algo extremamente unificado, né, coeso. Na verdade, é muito mais heterogêneo, né, do que pode parecer. Mesmo porque, como eu disse, isso é interessante frisar, você tem cineastas marginais com formação, eventualmente formação universitária, formação em cinema no Brasil e no exterior, com passagem pela crítica cinematográfica, fazendo filmes junto com, ou no mesmo período, né? Não, junto não eu digo no mesmo período, e sendo identificados com o cinema marginal no mesmo período, com cineastas de origem extremamente popular, né? Então, eu estou exemplos aqui do primeiro caso, Rogério Sganzella, Andrea Tonati, Júlio Bressani, né? Cineastas com uma formação intelectual, né, mais robusta, e cineastas de origem popular como Oswaldo Candeias e José Mojica Marins, né? E todos eles podem ser identificados, né? São identificados, né? São nomes extremamente importantes no contexto do cinema marginal brasileiro. Então, só para ficar antes de entrarmos nos slides, fazer essas salvaguardas, né, em relação aos termos que podem eventualmente confundir, né? Não é a mesma coisa. Cinema marginal, parte do cinema marginal foi feita na Boca do Lixo em São Paulo, mas nem todo filme que é feito na Boca do Lixo é cinema marginal, certo? Então passemos aos slides. Pois bem, eu vou começar o comentário sobre os slides justamente com essa imagem, né, que na verdade tornou-se uma imagem icônica desse período, né, de 68 em diante, né, na arte brasileira, arte marginal ou tropicalista, né, que é esse trabalho que na verdade é um trabalho de artes visuais, né, feito pelo Hélio Oiticica, né, chamado Poema Bandeira de Hélio Oiticica, exibido pela primeira vez em Ipanema no ano 68, né, no Rio de Janeiro, e que se tornou uma espécie de ícone, né, do espírito marginal que na verdade
não se restringe ao cinema, né? Nós vamos aqui tratar, né, centrar foco sobre o cinema marginal brasileiro, mas na verdade essa ideia de uma arte marginal foi também relevante, por exemplo, nas artes visuais brasileiras do período, as artes visuais brasileiras do período e, sobretudo, num nome como o de Hélio Oiticica, né, as artes plásticas. Bom, então essa é uma imagem que vocês já, muito provavelmente já viram, né? Essa não é a forma original da imagem, né? Aqui é apenas uma reprodução. Ela, na verdade, foi impressa sobre tecido, né, e apareceu em alguns eventos, como eu já citei a primeira vez em Ipanema, em 1968, né, mas vai se tornar uma imagem icônica que vai visitar uma série de situações, né, da cultura brasileira a partir de 1968, que é justamente o período, né, de início dessa produção cinematográfica que nos interessa agora, identificada com esse nome de cinema marginal, né, de 68 a 73, em que eu coloquei aqui alguns termos muito utilizados pela crítica e pela historiografia, né, dedicada ao período, a esse cinema, né, que são palavras meio que palavras-chave que aparecem não apenas nos filmes, mas também nas análises, né, posteriores, que é o esporro, o avacalho e a curtição, né? É claro que não se esgota nessas três palavras-chave. Eu acho até que para tratar de cinema marginal temos que ampliar aí o leque, o campo semântico, né, dessa galáxia de filmes, mas o fato é que isso tem a ver com, por exemplo, uma fala importante, né? Na verdade, um filme paradigmático do movimento, né, que a gente vai comentar mais à frente, do cinema marginal brasileiro, é O Bandido da Luz Vermelha, o filme dos Rogério Ganzella, de 1968. E o personagem do bandido tem várias falas que são extremamente impactantes, interessantes e importantes para o movimento. O filme acaba sendo uma espécie até de manifesto audiovisual. É importante citar o seguinte: a gente está discutindo essa questão, se é movimento, se não é, nós não vamos perder muito tempo com isso. É importante que vocês saibam que foram escritos manifestos, né? Então tem, por exemplo, o Manifesto do Cinema Cafajeste, do João Calegaro, enfim, houve a escrita de diferentes manifestos, né? Os Ganzella também escreveu a respeito desse cinema né, em erupção, mas o Bandido é o filme que eu vou recomendar que vocês vejam obrigatoriamente, porque inclusive ele é uma espécie de manifesto audiovisual do próprio movimento ou dessa pequena galáxia de filmes, né? E porque o personagem do bandido é ele que fala essa frase que se torna também icônica do movimento. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha, né? Que tem a ver um pouco com uma condição de repressão, né, tão sufocante. Poderia longamente discutir aqui casos de cineastas envolvidos com censura, né? Tem o caso do Zé Mujica Marins, o Zé do Caixão, mas tem também do Oney São Paulo e de vários outros, né? Era um período tão sufocante para a expressão artística que essa frase meio que ecoa como um desabafo, né? Então, conforme eu já havia introduzido, é um surto de existência curta. A gente pode se referir também como um ciclo, um surto, ao invés de movimento cinematográfico, a gente pode se referir ao cinema marginal como um ciclo ou surto, né? Tentando levar em conta assim a heterogeneidade, né, dessa pequena galáxia de filmes.
é um ciclo carente de coesão interna e identidade mais orgânica enquanto grupo. Sim, enquanto alguns cineastas vão se aproximar e eventualmente trabalhar juntos, como Rogério Sganzella, Júlio Bressani e Helena Inês, outros vão seguir uma carreira bastante individual, né, até solitária, por assim dizer. E vão estar baseados em diferentes regiões, mas sobretudo no eixo Rio-São Paulo, né? Para definir, então, podemos distinguir certa congruência em termos de estilo ao qual se sobrepõe um espírito de época, né? Surge nas franjas do desgaste criativo do cinema novo. Por isso é um fato que eu já comentei, mas ele é visto e faz todo sentido em ser visto como uma espécie de resposta, né, ao cinema novo, né, e de uma geração eventualmente mais nova que a dos cinema novistas, né, e que de certa maneira se rebela ou reage quanto aos preceitos, né, estéticos, aos ideais estéticos, ao estilo e à proposta programática enquanto movimento cinematográfico do cinema novo, né? E no contexto do AI-5, né, do endurecimento da repressão, né? Para esses cineastas, o cinema novo não vai responder, né, adequadamente à situação social, política e econômica do Brasil e eles vão procurar um outro caminho, né? Talvez em alguns sentidos mais radical. Para alguns cineastas, a avacalhação se apresenta como postura política de resposta, na esteira da curtição contracultural. Sim, esses cineastas estão, é claro, eles envolvidos, eles são de uma geração que tem a influência da contracultura, né, que é um movimento mais amplo, né, internacional, que atinge também essa geração de artistas no Brasil. Bom, os primeiros gritos do cinema marginal, né, a gente pode localizar em filmes como O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, Matou a Família e Foi ao Cinema, e O Anjo Nasceu, de Júlio Bressani, né? Mas não só. É importante lembrar também do filme A Margem, de Oswaldo Candeias, né? É um filme absolutamente fundamental para o entendimento do cinema marginal brasileiro. Oswaldo Candeias, que era um cineasta que filmava na boca do lixo e sem formação intelectual, se não me engano, era um ex-caminhoneiro, né? E, no entanto, tem uma obra autoral no cinema brasileiro do período que é bastante notável. Então eu destacaria o A Margem. Eu vou recomendar para vocês verem esses filmes, A Margem e Zézero, ou Zezero, mas eu acho que o correto é Zézero, que é um curta ou média-metragem também bastante representativo da estética do cinema marginal, né? Tem também O Meu Nome é Tonho, mas eu vou deixar uma lista de filmes para vocês verem e é importante levar em conta também não apenas O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella, e O Anjo Nasceu, de Júlio Bressani, que são realmente filmes chave para compreender o cinema marginal brasileiro. Uma tríade, né? Incluiria também o Bang Bang, do André Tonassi, é óbvio. Mas eu gostaria também que vocês prestassem atenção em cineastas que não tinham, digamos assim, não se manifestavam em jornais, em manifestos, em críticas de cinema, né? Ou seja, tinham essa parte não era eles não tinham essa visibilidade que Sganzella e Bressani tinham. E, no entanto, fizeram um cinema absolutamente fundamental para o cinema marginal, que é o Candeias e o Oswaldo Candeias, do A Margem, né? E o José Mojica Marins, que vocês devem conhecer mais como Zé do Caixão, né? Que justamente nesse mesmo período faz A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é um filme que teve uma carreira assim extremamente popular, né?
e do ponto de vista da, da história do cinema de horror mundial, ele teve uma carreira bastante interessante. Não foi muito lucrativo, né? O José Mojica Marins não enriqueceu, né, como talvez ele tivesse enriquecido se fosse um cineasta atuando em outro país, mas enfim, deixou sua marca na história do cinema brasileiro e internacional, dependendo do gênero cinematográfico que em pauta, né? Bom, então esse movimento ficou conhecido como cinema marginal, o cinema novíssimo ou cinema do lixo, né? E o seu ponto alto vai ser 69 e 71. Mas não esqueçamos de Bandido da Luz Vermelha de 68, né? Que é meio que um filme, praticamente filme manifesto, né? Desse movimento. Diretores. As origens dos diretores do ciclo marginal são bem diferentes, né? Muitos deles foram extremamente radicais nessa subversão do modo de produção e do estilo de se filmar no Brasil, né? Favorecendo narrativas fragmentadas e uma estética pouco refinada e iconicamente agressiva. Muitos desses filmes vão incorporar o desvio, ou o que se chamaria, né, os puristas chamam de erro, que na verdade é muito questionável o erro em cinema, né? Algo que a gente pode discutir longamente, mas não vou me deter sobre isso agora. Mas a questão é que em filmes como O Anjo Nasceu, por exemplo, você tem cenas, você tem planos em que a parte anterior ou posterior às palavras, aos comandos, ação e corta do diretor, elas estão presentes no filme. Ou seja, os filmes incluem as partes que excedem aquilo que deveria ser, digamos assim, o cinema comercial, acadêmico, né? Vamos usar a palavra acadêmico, né? O que o cinema acadêmico faz? Ele despreza, por exemplo, o plano fora de foco, ele despreza a imagem antes da palavra ação, né? Antes dos atores de fato começarem a atuar, a performar as rupturas de eixo e assim por diante, tudo isso o cinema mais acadêmico, comercial acadêmico despreza. O cinema marginal, ele, na verdade, ele pertence a essa grande constelação do cinema experimental, né? Então ele não despreza o defeito, entre aspas, o erro, entre aspas, o desvio, certo? A estética feia, a câmara tremida, nada disso é desprezado. Muitas vezes isso é usado como um signo suplementar, certo? Uma obra que eu acho que é chave para se compreender rupturas e continuidades entre cinema novo e cinema marginal, e para entender essa questão estilística do cinema marginal, é a alegoria do subdesenvolvimento do livro do Ismail Xavier, né? Que ele faz análises muito aprofundadas de filmes, tanto do cinema novo quanto do cinema marginal, e ele divide, inclusive, esses filmes em dois grupos, o que ele chama de sério dramático e o que ele chama de lúdico carnavalesco. E muitos, né, se não todos os filmes marginais vão entrar nessa categoria do lúdico carnavalesco, porque são filmes que, de fato, têm uma formulação, né, uma enunciação que rompe com certas tradições narrativas, né, e, e acaba apostando nesse experimentalismo acentuado, na alegoria acentuada, nessa aparência de fato assumidamente subdesenvolvida, que era um tema bastante em voga, em evidência para a época,
Isso vai aparecer nos manifestos e nos próprios filmes e na boca de personagens de filmes como O Bandido da Luz Vermelha, né, do Rogério Sganzella. Mas eu recomendo vivamente a leitura do Alegorias do Subdesenvolvimento, do professor Ismael Xavier, da Universidade de São Paulo. Né? É uma leitura árida, difícil, mas para quem quiser se aprofundar no tema é bastante útil, certo? Alguns dos principais diretores identificados com o cinema marginal são André Tonassi, André Luiz Oliveira, Carlos Reichenbach, né, Eliseu Visconti, Jairo Ferreira, João Silvério Trevisan, José Mojica Marins, Júlio Bressani, Oswaldo Candeias, Rogério Sganzella, João Batista de Andrade e Luiz Rosenberg. André Luiz Oliveira, que é, se não me engano, diretor, ele é baiano, se não me engano, representativo do cinema marginal baiano, que é o Meteorango Kid, o herói intergaláctico, um dos longas mais famosos, é um dos títulos, né, mais famosos dirigidos por ele, né, um longa-metragem. Mas enfim, há mais nomes além desses, é claro, certo? Eu apenas coloquei alguns aqui, mas é importante ter em mente essa heterogeneidade em termos de origem e estilo dos diretores, certo? Figuras-chave, né? Eu já citei Rogério Sganzella, Júlio Bressani, Helena Inês, poderia citar vários outros, Eliseu Visconti, Luiz Rosenberg, mas, como eu disse, vocês vão encontrar, não raro, bastante referência a esses nomes, né, do Rogério Sganzella, do Júlio Bressani, mas não vão... A Bel Air, né, que é a companhia que eles fundam, uma produtora durante um período de tempo, né, os três, né, Bressani, Sganzella e Helena Inês no Rio de Janeiro, mas vocês não podem não encontrar com muita frequência a inclusão do José Mojica Marins e do Oswaldo Candeias dentro desse exame do cinema marginal. Por quê? Porque muitas vezes o José Mojica Marins né, e o seu personagem, o Zé do Caixão, vai ser muitas vezes escanteado para ser acessado pela historiografia como representante do cinema de horror brasileiro ou de um cinema extremamente popular. O fato é que faz todo sentido tratá-lo como um dos expoentes do cinema marginal brasileiro, com filmes como esse, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? E Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Na verdade, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver é o filme que mais aí pode ser lido, né, sob a lente de um endurecimento da repressão, da ditadura, né? Mojica teve muito problema com a censura, e isso é uma trilogia de horror que, na verdade, ele vai acabar a terceira parte agora no século XXI, há alguns anos atrás. Mas, então, não esqueçamos de Mojica, né, como expoente do cinema marginal, e Oswaldo Candeias, né, diretor do A Margem, de 67, que eu já comentei, Meu Nome é Tonho, um faroeste, né, de 69, e o Zézero, de 74. A Margem, inclusive, é um filme cujo próprio título se identifica bastante com o rótulo do cinema marginal, mas não só, ele tem uma fotografia, uma direção de arte, uma programação visual, uma estética, uma estilística muito aderente à ideia mesmo do subdesenvolvimento, do refúgio, né, do lixo, né, da corporeidade, e que tem tudo a ver com com o âmago desse movimento, dessa galáxia de filmes, né? Aqui eu faço uma menção ao Cinema da Boca do Lixo, eu vou deixar com vocês esses slides, vocês podem ver mais detalhes aí sobre a história da Boca do Lixo da região, né? Enquanto polo produtor. Mas o contexto, retomando, como eu falei, 68,
Aí 5, ato institucional número 5, endurecimento da repressão e da censura, um certo esgotamento do cinema novo, que de fato há uma reorientação, a gente comentou isso na aula anterior, uma reorientação, né, dos cineastas cinemanovistas em função do novo cenário político que se colocava, com um impacto direto nas artes. A influência do tropicalismo que já vinha, né, contaminando o cinema novo, né, Terra em Transe, do Glauber Rocha, Macunaíma, em 69, mas que vai, digamos assim, fazer parte do DNA do cinema marginal logo de início. Tá? E os marginais, né, entre aspas, os cineastas marginais, né, Ivan Cardoso, né, Zé Agripino, Jairo Ferreira, muitos vão encontrar na bitola Super 8 um meio de expressão, né, bastante prático, eficiente, né? Então o superoitismo nesse contexto também não deve ser desprezado, tá? Vamos voltar aqui. Opa. Mais contexto. Os próprios cineastas, então, dentro de uma postura de coerção de avacalho, negavam qualquer proposta de trabalho coerente e construtivo em torno da elaboração de cinema edificado dentro de determinados postulados estéticos. Na verdade, o que está querendo ser dito aqui é o seguinte, é que o cinema marginal realmente ele era um cinema, vocês vão encontrar inclusive em escritos, declarações, entrevistas do próprio Rogério Sganzella a respeito do Bandido e de outros filmes, mas é um cinema que não tem exatamente um compromisso de, por exemplo, conscientizar politicamente as massas, levar a conscientização de classe, teorizar sobre a cultura e a identidade brasileiras de uma maneira eventualmente mais programática. O cinema marginal, como o Sganzella e outros vão dizer, está aberto, o Caligaro também vai dizer isso, está aberto ao cinema popular, ao cinema de gênero, inclusive que vem de Hollywood, dos Estados Unidos. O cinema consumido pela massa. Ele está aberto a esse cinema, ele pretende seduzir, né, um público e ele faz uma espécie de antropofagia de gêneros, né? No entanto, dentro de uma chave que assume, né? Ele não tenta imitar o produto de gênero estrangeiro, mas sim expressar algo genuinamente brasileiro, assumindo suas próprias condições. Então, mas é um cinema que, diferente do cinema novo, que vocês devem se recordar que eu comentei que alguns cineastas eram muito imbuídos dessa ideia de que não existe arte revolucionária sem forma revolucionária, principalmente o Glauber Rocha na primeira fase ou média fase. Diferentemente deles, os cineastas marginais não tinham muito essa prerrogativa, esse compromisso. Eles queriam, na verdade, dar vazão a um grito, por assim dizer, expressar, né, uma postura que não necessariamente tinha compromisso de instigar a consciência de classe, a consciência histórica ou qualquer outra coisa nesse sentido. Portanto, era um cinema que estava aberto para a comunicação popular, estava muito aberto também à cultura popular de massa, né, ao diálogo com gêneros cinematográficos e com teatro de revista, com diversas formas populares, era um diálogo muito aberto, né? Não obstante, era um cinema que não abria mão também de ousadias, né, estéticas e estilísticas, de experimentação. E alguns cineastas vão, inclusive, ser bastante ousados nessa experimentação, como eu já falei, o Zé Agripino, como Eliseu Visconti, como o Júlio Bressani. Então, o tropicalismo, só para retomar aqui, para
Eu recomendo que vocês pesquisem mais, quem tiver interesse, mas é um movimento que, na verdade, ele afeta, acho que, inicialmente, muito mais a música e o teatro, né? Outras formas artísticas do que propriamente o cinema, mas ele logo chega no cinema, né? E é um movimento que, de certa maneira, resgata o modernismo, né, de 1922, certo? Então, o tropicalismo traz dentro de si essa ideia da antropofagia do Oswald de Andrade, né, de que a nossa cultura ela digere, né, matéria estrangeira e produz algo totalmente novo, né? E, e aí, nesse sentido, o tropicalismo vindo da música, do teatro, ele chega ao cinema trazendo também esse exotismo, né? E também, em certa medida, uma estética muito própria ou identificada com o subdesenvolvimento da época, né? Então aí aqui alguns representantes do tropicalismo no cinema, um caso muito exemplar é o Terra em Transe, para alguns a obra-prima do Glauber, né, de 67, que de fato é um filme que encarna em termos audiovisuais de forma bastante notável o espírito desse movimento, desse programa artístico, né? Alguns vão dizer que ele está prenunciando, porque o tropicalismo viria um pouco após. Mas a gente já pode incluir aí num grupamento, né, de filmes influenciados diretamente pelo tropicalismo, como o Macunaíma, então, que aí já é até uma homenagem, algo absolutamente assumido, não é, o tropicalismo no Macunaíma do Joaquim Pedro de Andrade, de 69, né? Bom, configurações, aí aqui tem um texto razoavelmente longo, um trecho, eu vou deixar os slides com vocês, então não vou me deter muito sobre esses detalhes, mas cabe fazer algumas ressalvas com respeito à heterogeneidade desse movimento, né, ou desse ciclo, como já foi dito, mas reforçar isso, tanto que, mesmo no contexto dos cineastas envolvidos com esse tipo de cinema, eles se diferenciavam. Você pode encontrar cineastas com determinados estilos e até propostas, objetivos, né, bastante distintos uns em relação aos outros, né? E a crítica e, sobretudo, a historiografia vai também subdividir esse cinema marginal, por exemplo, em cinema marginal cafajeste, né, que seria o paulistano, né, tem o Manifesto do Cinema Cafajeste, do João Calegaro, né, vou recomendar a leitura para vocês, e tem o Marginal Carioca, que seria esse cinema do Júlio Bressan, da Belé, né, a produtora do Sganzella. O Sganzella ele vai de São Paulo para o Rio, ele transita no eixo, certo? Mas Júlio Bressan está baseado em São Paulo e vocês vão encontrar então o Marginal Carioca nos filmes do Júlio Bressani, do Luiz Rosenberg, do Eliseu Visconti, né, e assim por diante. Bom, o Marginal Cafajeste, né, por exemplo, tinha como proposta filmar de modo ágil e barato, visando o mercado exibidor através do filão erótico, né? De certa maneira, esse estaria na origem da pornochanchada da Boca do Lixo, que se viria posteriormente, né? Ao longo dos anos 70, ia ter seu ápice aí na segunda metade dos anos 70 e anos 80, né? Início dos anos 80. O núcleo do Marginal Cafajeste teria nomes como Carlos Reichenbach, Antônio Lima, João Caligaro, Jairo Ferreira, Carlos Eber, né? E aqui eu vou deixar tudo para vocês lerem os slides, né? Com mais informações. Opa, aqui eu mexi aqui, saiu do... Opa, voltei.
O marginal carioca, então, em oposição ao marginal cafajeste, né? Como eu falei, o Sganzella transita nesse eixo Rio-São Paulo, né? Diferentemente do grupo paulista, o referencial do mercado exibidor está ausente do marginal carioca. De fato, o Júlio Bressani, por exemplo, é um cineasta que nunca teve essa preocupação em angariar bilheteria, em angariar público, né? Tem uma preocupação muito mais autoral, expressiva, né, do que propriamente de estabelecer um diálogo com o público. Como também a possibilidade de explorá-lo através do veio de reverência cômico-erótica. Eu diria até que, em termos de experimentação estética, o marginal carioca é mais acentuado, mais intenso, enquanto em termos de abertura ao cinema de gênero, diálogo intertextual com o cinema de gênero e diálogo com o público popular mais amplo seria o marginal cafajeste, né, em São Paulo, né? No caso aqui, o Bressani é um cineasta que apresenta claros traços de continuidade a partir da vertente aberta pelo cinema novo. Sim, de fato, viu? É muito complexo dizer que o cinema marginal rompe com o cinema novo, no sentido de ser uma resposta ao cinema novo, uma reação, e dizer apenas isso, porque na verdade, enquanto há algumas rupturas, há muitas continuidades, inclusive e talvez sobretudo no campo da experimentação estética, né, da experimentação com a linguagem. Então não é tão simples assim entender o marginal como algo oposto ou radicalmente diferente do cinema novo, né? Há até quem entenda o marginal como algo aí na órbita do cinema novo, eventualmente. É possível. Belea Filmes, que é a produtora fundada pelo Júlio Bressani e Rogério Sganzella no início dos anos 70 no Rio, produziu 6 longas, né, que são bastante representativos desse ciclo do cinema marginal, e um Super 8 em apenas 3 meses. Vejam a velocidade também, quer dizer, mesmo o Marginal Carioca, o Marginal Cafajeste tinha essa ideia de fazer filmes ágeis, rápidos e baratos, né? Mas o Marginal Carioca não estava também, não virava as costas para essa agilidade não, porque em apenas 3 meses foram produzidos todos esses filmes aqui, tá? Alguns deles também icônicos, bastante representativos, exemplares do movimento, como o Copacabana Mon Amour e o Sem Essa Aranha, né, do Sganzella, né? A ideia de produzir num sistema, não diria doméstico, mas num sistema quase que comunitário, né, vai estar muito presente nesse marginal carioca aí da Belea Filmes, né? Cinema novo versus cinema marginal, que é a antinomia, né, que frequentemente se coloca, né, em alguns autores, né, vocês vão fazer essa oposição, mas o fato é que não é tão simples assim. Inicialmente, de fato, o cinema marginal vai, principalmente a partir da expressão, né, da colocação de cineastas como Rogério Sganzella, vai chamar atenção para o hermetismo do cinema novo, né, para o seu fechamento em si mesmo e falta de diálogo com um público mais amplo. Vão ser apontados, né, apontados os dedos, né, para o cinema novo como um grupo que eventualmente começa ao invés de assumir um papel de crítica do Estado, começa, na verdade, a ser acolhido pelo Estado, e isso tem fundamento, porque, na verdade, após o golpe militar, o regime, né, o governo autoritário vai reconhecer no cinema novo uma expressão artística de visibilidade e reconhecimento internacional, e com isso vai ver a possibilidade, eventualmente, de fazer uma boa propaganda, né? Então tem uma aproximação dos cinema novistas com o regime que vai ser muito criticada, principalmente na figura do Glauber Rocha, né, com eventuais diálogos. Eles se exilam, né, muitos se exilam, tanto cinema novistas quanto cineastas marginais, vão para fora do país, mas em alguns momentos, no caso, por exemplo, o Glauber entabula um diálogo com o regime.
E a Embrafilme, que é a estatal, né, criada no regime, né, em 69, ela vai favorecer muito o grupo do cinema novo, e daí um motivo de crítica ferrenha por parte dos cineastas marginais, principalmente de nomes como o Bressani e sobretudo, Sganzella, certo? Então, os cineastas marginais vão também acusar uma espécie de, digamos assim, gentrificação do cinema brasileiro, do cinema novo brasileiro. O cinema novo brasileiro vai se tornando cada vez mais ligado a esse esquema mais industrial, com grandes subsídios, com grandes orçamentos, não é? Acolhido pelo Estado, financiado pelo Estado, enfim. Isso tudo entra na pauta do embate. Então, rupturas e continuidades, né, como eu falei, é mais produtivo falar em rupturas e continuidades do que exatamente em rupturas radicais e completas, né, e finitas, né? Por exemplo, a própria estética da fome, a ideia da violência, da fome, do horror, etc., ela deriva no cinema marginal numa estética do lixo, né, que acentua, isso já, se em Deus e o Diabo na Terra do Sol a gente tem, por exemplo, a abertura, aquele plano da cabeça do boi ou da vaca sendo morto pela seca, né, com as moscas, quer dizer, você já tem aquela menção, a coisa da miséria, etc., e a questão da corporeidade, né, da materialidade do corpo, dos fluidos corporais, do grito, né, da sujeira, etc., isso vai ser acentuado no cinema marginal, certo? Então, em alguns pontos é possível localizar continuidades ao invés de rupturas. Uma ruptura talvez marcante, talvez seja justamente nesse desejo, eventualmente, de continuar produzindo independentemente e à margem do Estado, à margem de órgãos estatais, né? Enquanto o cinema novo, não, ele é cada vez mais acolhido, né? Entabula, né? Diálogos lucrativos com os órgãos governamentais. Haverá um ponto que a Embrafilme será comandada pela classe cinematográfica identificada com o cinema novo, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Bom, influências, né? Se o cinema novo foi oxigenado ideologicamente pelo binômio nacional-popular, os diretores filiados ao cinema marginal, por sua vez, foram influenciados principalmente pela antropofagia, né? Antropofagia via tropicalismo, inclusive, né? Proposta pelo movimento modernista, em especial pela vertente liderada por Oswald de Andrade, redescoberta pelo tropicalismo, exatamente, como eu falei. Vai ser, realmente, cinema marginal vai ser influenciado, sim, pelas teses de Jean-Luc Godard sobre a narrativa cinematográfica, isto é, filmes com começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem, produções marcadas pela ampla liberdade de criação, pelos postulados defendidos por Orson Welles e, finalmente, pelo cinema moderno norte-americano, especialmente os filmes B. Isso a gente vai encontrar, sobretudo, no cinema do Rogério Sganzella, tá? Então, eu recomendo que veja, inclusive, O Bandido da Luz Vermelha. O cinema marginal absorve a influência tropicalista da colagem, da pop art e do kitsch, né, inspirado por filmes do diretor Jean-Luc Godard, pelos neo-expressionistas americanos do cinema B e pelo deboche da chanchada. É um ciclo, né, ou um movimento, ou melhor dizendo, um ciclo ou surto extremamente voraz, tá? No sentido de deglutir, digerir as mais diversas influências. Bom, algumas características eu vou deixar aqui para vocês lerem, não vou entrar em detalhes agora. Aqui tem resumos das características, confrontação do ideário cinema novista, ou pelo menos de uma parte do ideário, né? Modo de produção, expectativas de divulgação das obras divergentes das ambições cinema novistas, sim. Dois elementos estruturais ausentes das obras-chave do cinema novo dos anos 60 ganham destaque no cinema marginal. A ideologia da contracultura, verdade, e a abertura para o diálogo lúdico e intertextual com o classicismo narrativo e o filme de gênero hollywoodiano, algo que vocês
podem constatar no Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, né? Também, diferentemente do cinema novo, o cinema marginal vai abrir um diálogo com o teatro de revista e com as chanchadas, né? Que era um gênero marginalizado pelos cinemanovistas, né? Bom, aí aqui alguns termos, algumas palavras-chave que podem melhor esclarecer, ajudá-los a compreender melhor esse surto, mas eu vou passar agora então ao Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, né, que é justamente eu vou recomendar a vocês um pequeno grupo de filmes, mas esse seria, se vocês tiverem que assistir apenas um, assistam o Bandido da Luz Vermelha, né? Que vai ser meio que funcionar como uma espécie de manifesto, né, em certa medida, tá? O próprio Rogério Sganzella se refere ao Bandido como: meu filme é um faroeste sobre o terceiro mundo, isto é, fusão e mixagem de vários gêneros, pois para mim não existe separação de gêneros. Então fiz um filme soma, um faroeste, mas também musical, documentário, policial, comédia ou chanchada, não sei exatamente, e até ficção científica. Essa ficção científica aí é meio discutível, mas enfim, é porque o filme faz referência a um objeto voador não identificado. Ele incorpora a voz-over, né, e também alguns letreiros luminosos e faz uma certa homenagem ou citação ao famoso programa radiofônico do Orson Welles no Mercury Theatre, né, em que ele, se não me engano, nos anos 30 do século XX, adapta o romance A Guerra dos Mundos do Herbert George Wells, né, H.G. Wells. Então, o Orson Welles adapta para o teatro com o seu grupo, né, teatral, adapta para o rádio com o seu grupo teatral o romance e causou muito furor na sociedade americana da época e a história do romance do inglês, né, britânico, do H.G. Wells, vocês devem bem saber que é a ideia de uma invasão marciana. Então isso tem no Bandido da Luz Vermelha uma citação a isso, algo parecido, né? O Bandido da Luz Vermelha transita em São Paulo, mas tem sempre a ameaça de que um objeto voador está aparecendo na cidade. Bom, e aqui então eu deixo uma bibliografia, né, bastante detalhada para vocês, ó. Ismael Xavier, Alegorias de Subdesenvolvimento. Ele tem um subtítulo que é Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Novo, Cinema Marginal. Recomendo vivamente que vocês, quem quiser se aprofundar no tema, tem que ler esse livro, essa obra. E aqui está a bibliografia geral para essa nossa videoaula de hoje. Eu vou deixar disponível para vocês o manifesto do cinema Cafajeste, do João Calegaro. Provavelmente haverá algum texto também do Rogério Sganzella para vocês lerem e vou deixar uma filmografia indicada, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem bem, com saúde, fiquem em casa e protejam-se. Abraços.